Eu agradeço imensamente o convite na pessoa do desembargador Tiago, ex-colega meu do Ministério Público do Trabalho na Bahia. E, para mim, nordestina que sou também, é uma honra comparecer a esse tribunal para falar para vocês de um tema extremamente caro à minha instituição, o Ministério Público do Trabalho, e especialmente a mim também, pessoalmente, não só porque no doutorado tive a possibilidade de estudar a discriminação por identidade de gênero, ou seja, principalmente as pessoas trans, no mercado de trabalho, mas também como profissionalmente, dentro do Ministério Público do Trabalho, fui vice-coordenadora nacional da Cor de Igualdade, que é uma coordenadoria nacional de combate às discriminações. Para quem não conhece, no Ministério Público do Trabalho, a gente possui 8 coordenadorias temáticas que resumem as metas institucionais da nossa instituição. Então, por exemplo, a gente tem uma coordenadoria específica para meio ambiente de trabalho, uma específica para trabalho infantil, uma específica para trabalho escravo e uma específica para combate às discriminações e promover a igualdade de oportunidade para todos. Dentro dessa coordenadoria temática, também tem um grupo de trabalho, tem vários grupos de trabalho, e um deles eu faço parte, que é o GT de Gênero. Então, é um tema que, atualmente, a gente vem enfrentando. A minha exposição aqui não vai se voltar unicamente para uma parte teórica, porque talvez ficasse um pouco enfadonho, né? A gente entender o que é gênero, o que é uma pessoa trans, mas eu vou precisar um pouco explicar por quê, porque há uma confusão realmente terminológica. Há uma nuvem mesmo nebulosa sobre essas terminologias. A gente, às vezes, não sabe o que é uma travesti, o que é uma pessoa trans, o que é uma drag queen, né? O que é gênero. Né? A gente confunde, a gente não sabe o que é orientação sexual ou o que é identidade de gênero. Aí, como a gente não consegue, porque na nossa lógica, inclusive gramatical, a gente tem o O e o A, né? Ou é o feminino ou é o masculino. É assim que a gente aprendeu. E, logicamente, a gente estrutura o nosso pensamento. Então, quando sai desse binarismo, o O e o A, realmente é confuso para a gente entender como é que uma pessoa denominada homem, quando nasceu, cresceu e disse, não, agora eu sou mulher. E outra coisa, eu tenho atração sexual por mulher. Ou seja, eu sou uma pessoa trans feminina, mas lésbica. As pessoas não entendem isso. Por quê? Porque as diferenças de sexualidade, elas existem e sempre vão existir. E não adianta a gente negar, rejeitar, dizer que é uma pessoa que deve ser colocada para o outro lado. Porque elas estão na sociedade. Elas estão presentes. E elas estão também batendo a porta do judiciário, do Ministério Público. Eu trouxe, inclusive, algumas jurisprudências para a gente entender. Alguém aqui, por acaso, até para eu entender, como juiz, como servidor mesmo, já precisou atender uma pessoa trans? Ou já julgou uma ação com essa temática? Bom, não sei se por vergonha não levantou a mão, mas ninguém aqui levantou a mão. Né? Mas já há em tribunais essa discussão. De nome social, de utilização de banheiro, de assédio moral. Na minha defesa de doutorado, tinha uma desembargadora. E ela falou, seu tema é lindo, né? Seu tema é perfeito, seu tema é diferente, é inovador, mas uma pena que não existe na realidade. Né? E aí eu disse, né, doutora, acho que talvez não chegou no seu tribunal. Mas sabe por que também não chega tanto nos tribunais e na Justiça do Trabalho? Por que vocês acham que não chega? Por que vocês acham que não chega? A questão não sabe dos direitos, e alguém falou? O mercado de trabalho formal está fechado para essas pessoas. Existem pouquíssimas pesquisas, principalmente no âmbito do trabalho, voltadas. E as pesquisas dizem, as poucas que existem, que 80 e tantos por cento, quase 90% dessa população está voltada para a prostituição.
né? Ou trabalhos informais que ainda recebem, né, e aceitam socialmente. Então, por exemplo, setor de beleza, né, cabeleireiros, enfim, mas sempre na informalidade. E quando tem a formalização, né, a gente tem um obstáculo muito grande. Qual é o grande obstáculo que vocês devem imaginar? Quando você consegue contratar uma pessoa trans. A convivência dos outros empregados também. Ou seja, eu primeiro ultrapassei a discriminação do próprio empregador ou do setor de RH, que faz a contratação direta. Mas aí eu também tenho que conviver com o respeito que as pessoas, os outros empregados, têm que ter em relação a todas e todos que ali vivem, né? Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui, falar um pouco de legislação, um pouco de jurisprudência, um pouco de aspectos internacionais, até porque a gente precisa ter um embasamento para decidir, e eu vou mostrar para vocês como as decisões, inclusive na área trabalhista, vêm sendo adotadas, com que fundamentação, tá? Tem um problema sério com os PowerPoints. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso, vamos tentar usar aqui, porque me deram um tema que abrange 3 aspectos. A Organização Internacional do Trabalho, que eu não vou parar especificamente para falar sobre a Organização Internacional do Trabalho, porque eu imagino que eu estou com um público de direito e sabe o que é uma Organização Internacional do Trabalho. Então, eu vou falar da Organização Internacional do Trabalho dentro da temática. Por exemplo, os projetos que ela tem junto com o Ministério Público do Trabalho, que temos alguns projetos bem interessantes que eu vou mostrar para vocês, e principalmente as convenções internacionais que dão esse embasamento jurídico para as nossas decisões, principalmente a palestra que vocês vão ouvir à tarde da procuradora Lorena, que vai falar sobre convencionalidades. Vai ser muito interessante, né? Porque vocês vão ver o quanto a gente precisa voltar-se para as convenções internacionais, porque elas têm caráter supralegal e podem nos defender bastante dos problemas oriundos da reforma trabalhista. Tá? Então, eu preciso falar um pouco também sobre discriminação da mulher e discriminação das pessoas trans. Então, eu dividi minha apresentação em discriminação da mulher, sabendo que, quando a gente fala em mulher, a gente fala em mulheres. Não é isso? Então, mulher não é uma mulher, eu aqui, mulher branca, né, classe média. Não, é mulher todas. Negras, mulheres trans, mulheres lésbicas, tá? São diversas mulheres, cada uma com as suas peculiaridades, cada uma com as suas dificuldades. Com certeza, uma mulher de periferia vai ter uma maior dificuldade de ingressar no concurso do Ministério Público do Trabalho, de juiz do trabalho, do que eu, que vim de uma classe média, branca, tive a oportunidade de estudar em escola privada, tive toda uma família estruturada para auxiliar. Não presenciei situações de preconceito, aquelas que eu ainda senti foi por ser nordestina, né? Imagina, eu nem me apresentei, eu trabalho em São Bernardo do Campo, uma região altamente industrializada, tem uma demanda altíssima de todas as áreas que vocês imaginarem, de trabalho escravo em São Bernardo, a trabalho infantil, a, como vocês devem imaginar, problemas seríssimos de meio ambiente do trabalho, né, com mortes e acidentes de trabalho, trabalhadores, sindicais, problemas imensos sindicais na região, né, e tendo a necessidade, muitas vezes, de ultrapassar a questão de ser mulher. Então, por exemplo, teve um sindicato metalúrgico, uma vez fez uma reportagem comigo, me colocou na capa, e um sindicalista chegou, doutora, a senhora ficou tão bonita nessa foto, aí eu fiz para ele, nem quis ofendê-lo, né? Ele quis me elogiar, mas eu tive que ensinar e dar uma lição para ele. Eu disse, olha, mas eu estou nessa capa não é por ser bonita, por ser feia. Eu estou nessa capa porque você quis saber a minha perspectiva sobre pessoa com deficiência. Então, elogie o conteúdo da matéria, o conteúdo do que eu falei. Porque é assim que, muitas vezes, a gente reproduz preconceitos e situações, porque aqui eu não estou para aparentar a minha beleza, ou, enfim, nem me acho que é isso, né? Mas é porque
nós mulheres, muitas vezes, nos colocam como um enfeite, como um acessório, e não como um agente político e social que tem inteligência e que tem, sim, participação em todos os espaços de poder, principalmente voltados, né, ao discurso e ao convencimento. Então, é assim que, muitas vezes, na divisão do trabalho... Veja, se você... Vamos voltar para cá, tá? Me alertaram que eu tenho que ficar no tapete. Eu já disse aqui que eu não vou dançar e nem cantar, professor, mas eu tenho uma mania de andar um pouco. Então, se vocês pensarem, a nossa evolução, principalmente da mulher no mercado de trabalho, ela foi muito rápida. Rápida nos últimos anos, não rápida ao longo dos séculos. Pensem na mãe de vocês, pensem na avó. Não precisa voltar mais para isso. Pensem na avó. Minha avó, dos dois lados, pai e mãe, não trabalhavam. Eram inteligentíssimas. As duas não trabalhavam. E eu perguntei, por que vocês não trabalhavam? Não, porque eu tenho que ficar em casa, eu casei. Mas eu vou dizer, aí... eu trabalhava muito. Tá, exato. Não trabalhavam no mercado formal. Completei, né? Não trabalhavam no mercado formal. Né? E mal estudaram, e não estudaram na faculdade. Isso já mudou na geração da minha mãe. Minha mãe fez faculdade e trabalhou no mercado formal. Olha que mudança de 2 gerações. E agora, a minha geração nem pensa em não estudar. Nem pensa em que o meu sonho é só casar e ficar em casa. Não entra nessa concepção. Até porque, se você pegar os dados estatísticos, nós já temos um curso de... O curso superior em relação à mulher já é mais alto do que em relação aos homens. Já estudamos mais. Mas ainda temos problemas no mercado de trabalho. Qual é um deles? Alguém pode dizer? A diferença salarial. Todos os dados estatísticos mostram que as mulheres recebem menos do que os homens. Por quê? Por quê, pessoal? Se já estudamos mais, já temos uma qualificação maior, por que ainda ganhamos menos? Por quê? Ela falou aqui, por causa dos filhos. Porque ainda nos empenhamos numa diferença de divisão sexual, que aí é interna e para o trabalho, muito grande. E a maternidade, ela vem ainda servindo como um critério de discriminação da mulher. Eu não tenho filhos. E aí não sinto tanto essa diferença, mas já é gritante para minha colega ao lado, que não consegue participar dos happy hours, e aí não faz um networking para poder ter uma promoção, né, mais elevada, para participar dos grupos, das coordenações, das direções. Né? Porque ninguém olha para ela como uma pessoa, às vezes, mais dedicada à família do que ao trabalho. Né? As pessoas não julgam, porque quando ela voltou da licença maternidade, agora ela não vai ser uma excelente profissional. Vocês sabiam que dados da FGV demonstram que durante 1 ano depois do retorno da licença maternidade, as mulheres, 48% das mulheres saem do trabalho? 48%. E isso vai diminuindo se você tem uma renda mais baixa ou de uma escolaridade mais baixa. Por quê? Porque aí você não vai ter dinheiro para pagar babá, você não vai ter a quem deixar, então, às vezes, não vai compensar você trabalhar para receber um salário mínimo. Melhor você ficar em casa. Né? O trabalho não tem uma flexibilidade. E mais, aí está o grande ponto que a gente discute, tem uma convenção internacional, a 156, que não foi ratificada pelo Brasil. Vocês sabem que convenção é essa que não foi ratificada? Alguém sabe? 156, eu tenho a dica, né? É a que fala exatamente da igualdade de homens e mulheres para as questões também familiares e que isso traz repercussão no mercado de trabalho. As mulheres trabalham questões domésticas 18 horas, enquanto os homens 11. Ainda não tem essa ideia de que o homem ajuda. Ai, é tão legal, meu marido me ajuda em casa. Por que ele tem que te ajudar em casa? Ele tem que compartilhar os deveres de casa. Ele tem que, junto com você, levar os filhos para a escola quando ficar doente. Por que a responsabilidade é só da mulher que tem que faltar ao trabalho?
Por que é só uma mulher que tem que faltar ao trabalho para levar o filho na escola ou ir para a reunião do colégio? Me digam um motivo. Por quê? Viu só? A gente ainda vive numa sociedade patriarcal. Uma concepção cultural onde a mulher é uma cuidadora. E isso se reflete também na divisão do trabalho. Por quê? Porque trabalhos voltados aos cuidados acabaram sendo incorporados por mulheres. Então, a gente tem até aquela questão de mulheres enfermeiras, né? Mulheres cuidando de idosos, mulheres sempre cuidando, enquanto os homens em atividades mais agressivas, mais fortes, né? Que exigiriam mais liderança. Isso também é prejudicial ao homem, porque você também exige do homem uma situação e características que muitos não têm. De não ser sensível, de não ser amável, de ser agressivo, de vá lá e resolva. E tem muitos que não são assim. E isso é uma masculinidade tóxica que a gente exige que eles tenham e que se incorpora muitas vezes em atos culturais de violência. Quantos feminicídios a gente vem ouvindo hoje em dia? É porque eles nunca existiram, eles existem. E parece que quando a gente aumenta o discurso de ódio ou de inferioridade em relação à mulher, parece que eles inflam e aparecem socialmente. Né? Então, por que tantos homens matam ainda mulheres? Por quê? São tantos casos de violência entre parentes, pessoal. Isso é um absurdo. Porque você ainda tem uma concepção de propriedade em relação ao outro. No caso, a mulher. E se ela é uma propriedade, ela não pode sair, ela não pode me deixar. Ela não pode me largar, ela é minha. Ela sendo minha, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive bater, violentar, né? Estuprar. E a culpa, veja, acaba sendo de todos. Isso é tóxico para toda a sociedade. E a maternidade, aí alguém falou da maternidade, se reflete sim nas relações de trabalho, de uma forma onde nós mesmos, também mulheres, acabamos agredindo umas às outras. Acabamos não tendo o que a gente chama, né, de sororidade. Já ouviram falar disso? Ah, que bom, muitas pessoas já ouviram falar disso. Né? Que significa uma solidariedade que tem que haver também desse grupo para que todas cresçam conjuntamente. E não existe uma concorrência e aquilo que muitas vezes taxam as mulheres de quê? De encrenqueiras, de briguentas, de invejosas. De onde criaram isso? Todos nós somos pessoas com características as mais diversas. Né? Não é a cor da pele que vai me definir. Não é o meu jeito que vai me definir, muitas vezes, não é o meu cabelo, não é meu tamanho, né, professor? Não é o tamanho que vai definir? Não é nada disso. É um conjunto que nos define. Né? Então, dentro desse contexto que eu tentei abarcar, de tantas situações que muitas vezes a gente acha e reproduz de que não há mais discriminação da mulher, a gente também vai ter a discriminação da mulher trans, gente. Veja, aí é que a coisa cria uma situação ainda peculiar de não aceitação. Porque as pessoas, por exemplo, vão discriminar muitas vezes uma situação da mulher com preconceitos e preconcepções sobre a sua capacidade. Né? Mas em relação à pessoa trans, vai ter uma ausência completa de compreensão. Né? Eu lembro que o meu sogro na época, né, sou casada com outro agora, mas o sogro na época, quando eu estava fazendo meu trabalho de discriminação, ele dizia assim, como é que anda o seu trabalho dos viadinhos? Né, desculpe a expressão, mas às vezes é preciso a gente falar o que realmente a sociedade fala. E eu dizia, não, seu fulaninho, né? Estou escrevendo sobre pessoas trans, e aí a gente enfatiza o nome pessoas. São pessoas trans, que têm um grande preconceito como o senhor está tendo, não sabe nem o que é. Né? Que podem ter uma orientação sexual homossexual, como também heterossexual, que podem ser heterossexuais. Vocês sabiam disso?
Não? Sabe, já ouviram falar de homem trans grávido? Pode? Um homem grávido? Teologicamente, não. Aqui no interior da Paraíba mesmo já aconteceu, gente. No interior da Paraíba. É uma pessoa, tá? Que nasceu com sexo e útero, né? Seios, aconteceu com sexo feminino, né? E durante a sua vivência, sua expressão de gênero, percebeu que não era uma mulher, era um homem. Não queria se comportar com as características atribuídas ao ser mulher, mas sim ao ser o homem. E pedia para, inclusive, ser chamado não do nome que foi dado, nome civil, mas pelo nome social, que é aquele onde a pessoa se identificava como um homem. Porque até na nossa lógica existem nomes femininos e masculinos. Existem roupas femininas e existem roupas masculinas. E essa pessoa, que se denominou agora homem, casou, né? Olha só, vou começar a confundir a cabeça de vocês. Mas isso tudo para buscar, casou com uma travesti. Tá? Casou com uma travesti. Então ele se dizia, ele nasceu, casou com uma travesti, ou seja, a travesti tinha nascido com órgãos sexuais masculinos, mas se incorporou com a expressão de gênero e identidade de gênero de uma travesti mulher, se casaram, obviamente tiveram relações, e quem ficou grávida? A travesti, que se comportava como mulher, ou ele, que se comportava como homem? Ele, porque tinha os órgãos, não tirou o útero. E aí era um casal feliz, juntos, que tiveram um bebê, uma família. E cabe a mim julgar? Cabe a mim dizer que aquilo não é amor? Cabe a você dizer que não é amor? E que as pessoas não podem viver juntas? Cabe a gente botar eles numa fogueira e queimar e dizer que aquilo é anormal? O que é normal? É um casal heterossexual que tem um filho e bate no filho e mata o filho? É normal isso também? Então, as situações, o que é anormal é as situações de violência, de atentado a direitos fundamentais. Isso é anormal. Porque dentro da nossa normalidade jurídica, é sempre a defesa de direitos fundamentais, do respeito. É a interferência do Estado quando há violações, ou para promover esses direitos. Né? Como eu disse para vocês, tem um problema seríssimo em passar slides. Mas é da Coordenadoria da Igualdade, eu falei para vocês, é uma coordenadoria do Ministério Público do Trabalho, que tem esse objetivo. Um dos nossos projetos, inclusive, está voltado à pessoa trans. Não sei se já ouviram falar, um projeto chamado Cozinha em Voz. Já ouviram falar? Algumas pessoas estão dizendo que sim, fico bem feliz que algumas pessoas já ouviram falar. É um projeto que visa empregar pessoas trans no mercado de trabalho por meio da capacitação de aulas de cozinha, com aquela chefe Paola Caroselli, vocês conhecem, do Masterchef? Ela quem dá aulas e preparou o curso. E, ao mesmo tempo, a gente faz uma rede com os restaurantes, né, da região para a contratação. Ou seja, o nosso objetivo é dar uma esperança da formalização do trabalho, já que é tão difícil e complicado para essa população. E começa pela aceitação, né? Então, passa aqui rapidinho, cadê o vídeo, só para vocês verem. É 1 minuto, tá? Mas só para a gente também quebrar um pouco, é o vídeo esse que chama Teaser, Dia Trans. Não sei se vai... Eu sei que você sabe que travesti é gente. Você pode me esquartejar, privar minha liberdade, me excluir do seu convívio, me deixar à margem. Eu sei que você pode, pois você já faz isso há muito tempo. Mas a gente continua sendo gente, gente morta e obliterada. Vocês podem se aproximar. A gente não é só sexo, a gente é gente. E eu não vou explicar o que é ser gente.
eu convido vocês a uma dança. Talvez no início não seja tão confortável assim. Faz parte do processo. Nada que transforma é, mas aos poucos a gente entra no ritmo. Esse aqui é um projeto, se chama Cozinha em Voz, né? É um projeto que faz essa empregabilidade de pessoas trans, que muitas possuem, infelizmente, HIV, AIDS, vêm de famílias pobres, que a família excluiu, né? Vêm de situação de vulnerabilidade de rua, inclusive, de drogas, e que, junto com associações de grupos, e organizações, esse aqui foi de São Paulo, foi o primeiro grupo, a gente faz um resgate da autoestima, inicialmente, por meio da poesia. Então, não sei se vocês reconheceram, a Elisa Lucinda também é uma atriz que nos auxilia nesse projeto. E já tivemos 4 turmas em São Paulo, vamos ter agora a primeira em São Bernardo do Campo, em julho, já tivemos algumas em Goiás, Pernambuco de uma forma um pouco mais diferente, mas tivemos também em Mato Grosso, quem sabe também vamos ter aqui também na Paraíba, né? Mas é um projeto para dizer o seguinte: conheça as pessoas, elas são pessoas. Você vê, esse poema foi feito pela Yasmin, que foi narrado, que é uma das alunas da primeira turma. Então, isso também é uma tarefa nossa, porque não vai adiantar nós, do Judiciário e do Ministério Público, aguardar que os casos cheguem em formato de denúncia ou de ação trabalhista, se elas não tiverem na formalização. Então, a gente também tem que auxiliar nessa inclusão. E a discriminação, como vocês sabem, ela é explicada muitas vezes pela Convenção Internacional da OIT, de 1958, a 111, que diz que é qualquer distinção, exclusão ou preferência baseada em motivos de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou social que tenha como efeito anular ou alterar a igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego. É a negação dessa igualdade de oportunidades. A própria Convenção diz que outras situações também devem ser abarcadas. Porque em 58, veja, nem se falava em gênero, se falava em sexo, né? Não se falava em tantas outras formas de orientação sexual, em discriminação por identidade de gênero. E aí a gente começa a fazer uma hermenêutica dessas normas, conjugando com a Constituição, com o que a gente tem de legislação, para proteger todas as pessoas que estão na sociedade. Então, ele é um fenômeno geral, recorrente, dinâmico, que muda o tempo todo. Às vezes, se a gente pensar, tinha discriminação de pessoas trans há 50 anos atrás, talvez a gente nem chamasse elas de trans, chamasse de gay, né? Chamava todo mundo de gay. Não fazia diferenças. E aí vocês vão dizer, e precisa denominar as pessoas de drag queen, de crossdresser, de travesti, é tanto nome que eu nem consigo entender. Mas sabe por quê? Eu fiquei pensando muito nisso. Por que as pessoas denominam situações? Por quê? Porque elas querem se juntar para reivindicar direito. Porque também, se eu só me denominar mulher, não é isso? Se eu só me denominar mulher, talvez os direitos que são para a grande maioria das mulheres não se encaixe também para mulheres trans, porque talvez para as mulheres trans seja necessário algo a mais. Por exemplo, eu não tenho problema do reconhecimento do meu nome social. O meu nome civil, Sofia Vilela de Moraes e Silva, é aquele que eu uso, inclusive socialmente. Eu não quis mudar. Mas para uma pessoa trans, isso é essencial, porque isso é um direito de personalidade. É dela ou dele. Então, veja, imagine você na escola, numa chamada, você já se sente um homem, você nasceu com órgãos sexuais femininos, mas você já se sente um homem, você já cortou o cabelo, você já se veste com características masculinas, você, inclusive, começa a tomar hormônio para criar barba, e aí, na escola, você não alterou seu nome civil. Isso aí foi uma grande luta, vocês bem sabem que isso aconteceu. E aí, no meio da minha escola, na chamada, me chamam de Maria. Não é constrangedor? Mas eu já me acho que eu sou João. Eu quero que as pessoas me chamem de João. Eu já me apresento como João. E a professora insiste em me chamar de Maria. E o bullying começa a ser tão intenso, que eu começo a desistir de ir para a escola. E se eu começo a desistir de ir para a escola, isso vai prejudicar a minha qualificação e formação profissional. E isso vai me dar menos oportunidade de entrar no mercado formal.
E isso, então, portanto, vai ser um grande empecilho para eu me desenvolver. Tem a história de uma engenheira química, que isso é verdade. Ela nasceu homem, tá? E só resolveu se assumir como mulher com 50 anos. Ela tinha diploma masculino, com nome masculino, com tudo masculino. E, de repente, quando ela disse que queria ser mulher, tudo aquilo não conseguiu valer, porque ela não conseguiu, inicialmente, mudar na justiça. É como se ela tivesse voltado a ser analfabeta, juridicamente, socialmente. Porque as pessoas não aceitavam. Imaginem como é uma vida dessa pessoa, que teve que lutar para quebrar realmente preconceitos. Então, por isso que, às vezes, é importante a gente aumentar mesmo as nomenclaturas, como uma forma de pressão social para entender as peculiaridades e, assim, reivindicar direitos, né? Então, a idade, a orientação sexual, a identidade de gênero, a pessoa com deficiência, né, que hoje em dia também não dá para denominar uma pessoa com deficiência. São diversas características e diversas pessoas com deficiência. Há dias atrás foi o dia da pessoa com esquizofrenia. E eu estava dando palestra sobre a inclusão da pessoa com esquizofrenia como pessoa com deficiência no mercado de trabalho pela lei de cotas. Que algum tempo atrás a gente jamais podia pensar que uma pessoa com esquizofrenia era considerada uma pessoa com deficiência, mas tem deficiência mental. E se numa entrevista de emprego a pessoa falar que tem esquizofrenia, a pessoa não vai ser contratada. Não vai ser contratada. E isso, portanto, é uma barreira. E se é uma barreira, porque ela tem uma característica, eu tenho que quebrar essa barreira para dar uma oportunidade. Para que essa oportunidade seja igual para todas as pessoas. Então, a discriminação da mulher, como vocês bem sabem, né, inicialmente teve um caráter de exclusão. Se vocês pegarem as primeiras leis, como foram as primeiras leis? E ainda tem lá, se você quiser botar CLT no Google, você vai ver que elas estão algumas cortadas, né, lá. E você vai ver que ela era proibida as mulheres trabalharem aonde? Noturno e insalubre. Tá, noturno e insalubre, o que mais? Assim, só para a gente dar exemplo, tem lá especificamente, não podia trabalhar em subterrâneo, não podia trabalhar em mineração. Qual é a justificativa? Atividades masculinas, atividades que muitas vezes exigiam, né, um peso, uma carga, ou mesmo um convívio com homens que não era aceitado pelo pai, né, ou pelo marido. Também não vou querer minha mulher exposta, né? Tinha uma questão, então, tinham limitações, que essas limitações eram injustificadas. Então, você tinha uma falsa alegação de proteção, mas, de certa forma, você tinha um conteúdo para o quê? Afastar a mulher do mercado de trabalho. E isso, pouco a pouco, isso começou a acontecer no mundo, tá? Na Inglaterra, né? E veio incorporado para o Brasil, e pouco a pouco a gente disse, não são essas leis que a gente quer. A gente quer as leis que visem a proteger a mulher das situações de discriminação. E aí, se você começar a perceber, hoje em dia a gente começa a limitar nas questões de maternidade. Que eu acho que é isso realmente que tem que focar as leis da mulher para evitar o processo de discriminação, né? Então, todos são iguais perante as leis, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, né? Então, você não pode delimitar qual é o trabalho da mulher, ou o ofício, ou a profissão. A lei punirá qualquer discriminação. O artigo 7º fala que a proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critérios por motivo de sexo ou estado civil também é proibido. A Lei 9.029, que vocês também conhecem, proíbe a exigência de atestado de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias. O pessoal ainda pede? O pessoal ainda pede atestado de gravidez quando entra? Eu vou dizer para vocês, como membro do Ministério Público, pede. Quantas milhares de vezes eu fiz inspeção e muitas mulheres falaram, não, me pediram um atestado de gravidez para saber se eu podia começar. E se não pede, sabe como é o processo de discriminação, muitas vezes, para contratação? É na entrevista de emprego. Sabe qual é a pergunta que faz? Qual é a pergunta que faz para a mulher? Ou estado civil, ou você tem filho? Você tem filho? Qual a idade dos seus filhos? Se você precisar viajar, tem problema? E você... Isso pergunta muito para os homens. Você tem filho? Qual a idade dos seus filhos?
Isso pergunta para as mulheres, porque eles querem saber se as mulheres vão deixar o trabalho de lado. Porque socialmente as pessoas... Já fizeram uma pergunta delas para um concurso para juiz federal para mulher. Ele está dizendo o seguinte, também perguntaram isso na entrevista de juiz federal. Olha que absurdo. Né? Isso, na minha perspectiva, isso não é nem discriminação indireta, isso é discriminação direta. Porque não tem lógica você entrar na intimidade das pessoas e bloquear sua participação e ascensão, porque ainda tem isso. Você até entra, e a sua ascensão profissional? E promoção, né? Então, dados do IBGE, o salário médio pago às mulheres em 2017 corresponde a 77% do rendimento dos homens. Se forem mulheres negras, esse percentual é maior. Em 2016, cargos gerenciais eram ocupados por 62% por homens e apenas 37% pelas mulheres. Em 2017, o Brasil caiu para a 9ª colocação no ranking em um universo sobre igualdade de gênero, tá? Esqueci de botar aqui. Em um universo de 144 países. E aquela pesquisa que eu falei para vocês, que analisou a trajetória profissional de 247 mil mulheres entre 2009 e 2012, constatou que 48% das mães têm um contrato de trabalho rescindido nos primeiros 12 meses. Então, ela tem uma responsabilidade dupla, né? Porque ela tem que do ser indefeso. E o que estão vendo hoje na sociedade é que muitas vezes a mulher, por conseguir trabalho ou outras coisas mais, está se afastando da maternidade de uma família responsável. Por exemplo, recentemente está acontecendo o quê? Crianças de 9 meses sendo estupradas pelo pai. Mas isso é culpa da mulher? O pai se estuprar a criança é culpa do pai, né? Ou da violência? Né? Então, assim, e aí, veja, o que ela está dizendo é o seguinte, a gente também tem que preservar a família, e também concordo, mas como é que a gente preserva a família? Os papéis sociais têm que ser igualitários, pessoal. Me expliquem por que no Brasil a licença maternidade é de 120 dias, a gente de servidor, a gente é maior, né? Mas no setor privado, 120 dias, e para os homens é quanto? 5 dias no setor privado, 8 no público. 5. Como é que você está instigando a participação do homem nos cuidados do filho ou da filha que nasceu, se você está concedendo 5 dias? Você está dizendo que o Estado brasileiro está dizendo que você só é responsável por 5, que você não é tão prioritário na família. É esse recado que a gente está dando, culturalmente e socialmente. Eu vou dar um exemplo para vocês, a gente acaba dando dos países, né, nórdicos, da Islândia, que naquele ranking lá está em primeiro lugar de igualdade de gênero. Sabe como lá funciona? Alguém sabe? Hã? É uma licença chamada parental, que é algo que a gente vem brigando, que o Ministério Público do Trabalho, inclusive, vai requerer, na verdade, agora a licença parental. O que significa a licença parental? Significa uma obrigatoriedade, lá na Islândia, da seguinte forma. 3 meses também, são 9 meses. 3 meses obrigatório para a mulher, 3 meses obrigatório para o homem. E os outros 3 meses eles deliberam. Isso é uma licença da família, dos pais. Né? E o mais interessante é que tem essa obrigatoriedade do pai também. E a ministra responsável, eu estava vendo no Netflix, tem um documentáriozinho chamado Explicando, que o primeiro fala sobre diferença salarial. É bem interessante, é pequenininho, 20 minutos, mas é bem bacana. E a ministra da Islândia, responsável por essa questão de igualdade de gênero, ela disse assim, isso é tão bacana, por quê? Porque também quando alguém contrata, ele vai pensar, não, o mesmo período eu vou ter que dar tanto para essa mulher como esse homem. Eu não vou ficar pensando, é melhor ficar contratando o homem, porque aí eu posso ter algum problema. E isso, ela disse, e isso foi a grande diferença da transformação da igualdade de gênero dentro do país. Onde você finalmente disse, a família é uma família, e todos são responsáveis. Por que a mulher tem que ser a responsável pela casa, pelo marido, pelo filho, pelo avô, pela mãe, pelo pai, pelo sogro, pela sogra? Não, são todos.
iguais, compartilhando as responsabilidades. E isso traz efeito nas relações de trabalho, porque se são os dois que fazem, são os dois que vão precisar faltar ao trabalho se o menino ou a menina precisar ficar doente, né? Serão os dois, portanto, que irão na reunião do colégio. Serão os dois que irão usufruir de licenças. Serão os dois que serão eventualmente taxados de deixar de lado o trabalho para valorizar a família, como se isso fosse uma coisa muito terrível, você valorizar a família. Não é isso? Então, são mudanças na estrutura que podem, sim, ser melhoradas por meio do direito, que, de repente, auxiliam mudanças culturais dentro da sociedade. Tá? Então, hoje a gente vê formas de discriminação da mulher referentes a diferenças salariais, ao assédio moral, ao assédio sexual. Assédio sexual acontece também em relação ao homem? Sim, claro. Principalmente no assédio, né, onde há uma hierarquia. Inclusive tem decisões até do TST nesse ponto. Mas a gente sabe que a grande maioria das situações são de mulheres. Eu já peguei um caso lá no Ministério Público do Trabalho, de um posto de gasolina, lá no interior da Bahia, onde o proprietário mandou todas as meninas usarem short na copa, shortinho curto, né? E apelidou todas, convidava todas para sair e mandava mensagens com conteúdo sexual, inclusive visuais do seu próprio corpo, para as empregadas. Né? E elas foram taxadas de prostituta na região, porque todo mundo dizia quem trabalha lá, porque tem relação com esse funcionário, com esse rapaz. Pô, ele se sentia, veja, não era só proprietário dos meios de produção, era proprietário das funcionárias, ao ponto de apelidá-las, de tocá-las, de mandar mensagens no horário, fora do horário de trabalho, de convidá-las, de chantageá-las, de ameaçá-las. Né? Esse rapaz pagou um dano moral coletivo bem considerável dentro do Ministério Público, assinou um termo de ajuste de conduta, né? E teve também as reclamações individuais sendo ajuizadas por todas as vítimas, além do processo judicial criminal, porque assédio sexual é crime. Né? Então, vejam só, passa aqui para mim rapidinho, aí o Ministério Público, nesse tema, fez uma campanha chamada assédio sexual, a gente fez uma cartilha, até para explicar o que é assédio sexual, como é que ele se configura, e também vídeos temáticos, junto com a Organização Internacional do Trabalho, para poder entender, e as pessoas entenderem que isso também é uma violência de gênero. Porque, veja, o que estava acontecendo com aquelas moças também não era só uma questão de proprietário, né? Era uma questão porque elas eram mulheres, porque os homens não sofriam aquilo dentro da mesma empresa. Esse de assédio sexual. Esse é um vídeo só, também de 1 minutinho.
também é um vídeo informativo, tem vários outros vídeos explicando um pouco mais sobre as situações, de como você juntar as provas, enfim. Mas é um problema que as pessoas não denunciam. As pessoas realmente ficam muito constrangidas em denunciar, inclusive de passar por uma violência institucional. Imagine, por exemplo, você num poder judiciário ou num próprio Ministério Público e você não ser bem tratada, né? E você ser, enfim, julgada, enfim, ou dependendo da pergunta, mas você tem certeza que você também não deu em cima dele? Tem certeza que você usava a roupa apropriada para trabalhar? Tem certeza que... Poxa, né, eu estou apresentando a denúncia e eu vou ser agora julgada pelo Poder Judiciário, a depender de como eu sou preparada para receber as pessoas. Então, também tem que evitar uma institucionalização, uma violência institucionalizada. Nos outros tem. São 6 vídeos. Nos outros tem. Porque esse também a gente quis focar na violência de gênero. Mas os outros a gente, inclusive, bota pessoas com deficiência sendo violentadas ou sendo agressoras. A gente coloca homens sendo vítimas. A gente coloca todos os tipos. Porque uma coisa que a gente tem que olhar é uma coordenadoria de combate às discriminações, né? Mas bem lembrado, a gente colocou também. Anúncios discriminatórios. Já atuei várias vezes recomendando às empresas, tire esse anúncio. Às vezes é bem direto mesmo, tá? Direto assim, ó. Contrata-se homem de 18 a 35 para a função X. Eu digo, meu Deus, discriminação de idade e de gênero. Né? Por quê? Uma pessoa de 36 anos, por exemplo, não poderia fazer essa atividade? Né? Porque, então, a gente recomenda, retira, né? Porque às vezes não chega no judiciário, mas chega no Ministério Público, porque isso aí tem uma esfera de repercussão coletiva e difusa. Gravidez e amamentação, né? Tem uma situação que até vou trazer aqui, que eu mostrei aqui para vocês, que é uma situação, já ouviram falar daquele planejamento, já ouviram falar disso de uma empresa de telemarketing, que fez um planejamento da gravidez das suas funcionárias? Não? Sofia, procura-se moça de 20 a 25 anos de boa aparência. Boa aparência, né? Muitas vezes a boa aparência tem uma discriminação aí racial por trás. Ou então, com as seguintes características: liderança, agilidade, né, disponibilidade para viagem. Então, ou você vai fugindo do que aqui, ó, gente, desculpe o tamanho da letra, mas essa daqui é o controle gestacional. Nessa empresa, a gerente mandou um e-mail para as funcionárias e disse, é o seguinte, aqui está a tabelinha de como vocês podem engravidar, quem pode engravidar agora, quem não pode. Riam, parece brincadeira, parece piada. Aqui, ó, TST. Relator Vieira de Mello em 2014. Então, foi reconhecido nos autos a existência de um programa gestacional instituído por uma das prepostas da empresa no intuito de conciliar a gravidez das empregadas com o atendimento das demandas do trabalho. Inclusive, a notícia de prova documental consistente em uma planilha elaborada pela gerência estabelecendo uma fila de preferência para a atividade reprodutiva das trabalhadoras. Ela botava assim, ó, quem não podia mais ter filho, botava em vermelho. Eita, minha gente, saí do tapete. Tem que aparecer aqui no tapete, tá? E aí, ela começou a fazer, então, portanto, uma interferência. Né? É aquilo que a gente... Aí que é o típico dano existencial. Já ouviram falar do dano existencial, né? Já ouviram falar do dano moral, dano estético, dano material. Esse aqui é típico. Porque interferiu na própria existência e na programação e projeto de vida de alguém. Né? Então, aqui, obviamente, nesse sentido, né, salienta-se que a pretensão abstrata de estender seu poder empregatício não tem nenhum respaldo legal. O controle foi totalmente, né, ultrapassado aqui. E caracterizado, portanto, a conduta ilícita antijurídica do empregador capaz de ofender a dignidade obreira de forma culposa ao se preocupar exclusivamente com o atendimento de suas necessidades produtivas, constrangendo as decisões reprodutivas das trabalhadoras. A reclamada instrumentaliza a vida das suas empregadas, concebendo-as como meio para a obtenção de lucro. Isso aí é absurdo, mas não foi, 2014 a decisão. Essa daqui foi uma recente, essa CP, ajuizada por uma colega do Rio de Janeiro, que também é absurda. Uma empresa de plano de saúde, ela fez o seguinte, olha, eu vou estender o plano de saúde, eu vou dar gratuitamente o plano de saúde para todos os funcionários.
Até aí tudo bem, né? Igualdade. Mas vai ter também direito gratuito às mulheres, né, os cônjuges dos homens da empresa. Só vai ter direito a estender o plano de saúde a quem, então, portanto, os empregados homens poderiam estender o seu plano de saúde para as suas esposas. Mas as esposas não poderiam estender seu plano de saúde para os seus maridos. Por exemplo, hoje em dia eu sou casada, eu tenho um plano de saúde, isso acontece, isso é meu caso, e meu marido tem o meu plano de saúde da minha instituição. Não poderia. Aí, qual é o argumento que você acha que a empresa não quis fazer TAC, tu acredita que a empresa não quis regularizar a situação espontaneamente. Isso teve que ir para o judiciário. E graças, né, no judiciário, teve uma mulher, no dia 8 de março de 2018, que proferiu a sentença dizendo que era caráter discriminatório e que você não poderia não fazer isso. Sabe qual era o argumento da empresa? Qual que vocês acham que era o argumento da empresa? Ah, então, porque aí, no caso, as mulheres, elas precisam de cuidados também, né? Da família. Eu tenho que proteger a família. No caso dos maridos, não precisam de proteção. Ou seja, as mulheres, na teoria, não estavam trabalhando, né? Não estavam... Aí eu quero proteger a família. Mas, do outro lado, eu não queria proteger. Era esse o argumento que, inclusive, ela levou para o Poder Judiciário, esse argumento. Até a juíza, quando vai rebater os pontos, ela diz... A igualdade foi totalmente desrespeitada. E esse julgamento foi em 2018, gente. Aqui foi condenado em 500 mil em dano moral coletivo, né? Então, veja, absurdos que a gente ainda encontra. Isso eu peguei casos mais desproporcionais para a gente entender que a discriminação direta, até ela, existe de forma muito intensa na sociedade. Essa aqui também é um absurdo. Essa aqui é o seguinte, foi uma CP também. Discriminação contra as mulheres trabalhadoras que faziam refeição no chão do banheiro feminino. Os homens poderiam comer no refeitório, mas as mulheres tinham que comer no chão feminino. Do vestiário feminino. Foi para o TST também, em 2014, foi julgado pelo relator Maurício Goldinho Delgado, né? Então... Ainda bem que eram bons meninos. Ainda bem, né? Porque só faltava. Sobre a reforma trabalhista, rapidinho, para a gente entrar nas jurisprudências de mulheres trans. Qual é o meu tempo aqui? Desculpa, eu estou perdida. Que horas são? Meia hora, tá, dá tempo. Como vocês sabem, ambientes insalubres, a gente teve uma transformação, né, na reforma trabalhista, mas recentemente, agora, no final de maio, a gente teve uma decisão, como foi mencionado até pelo professor, enfim... declarando a inconstitucionalidade, né? Da expressão, veja, dessa expressão aqui, eita, vou ter que sair do tapete, emitido por médico de confiança da mulher, né? Apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, tá? Foi essa parte, esse trecho, por quê? Porque agora a situação do insalubre, a regra é o afastamento. Esse tem que ser a regra, né? Que foi o que a medida provisória, aquela que caducou, tentou amenizar. Disse, olha, é o contrário, todo mundo afasta, mas se a situação for tranquila, aí você apresenta, né, um atestado dizendo não, a situação é tranquila. Aqui foi o contrário, disse o seguinte, olha, situações insalubres, né, de grau médio e mínimo, não tem problema, pode trabalhar. Sem nenhuma preocupação com o feto, né, com a criança que vai nascer. E muito mais, pensando que a mulher, muitas vezes em situação de vulnerabilidade numa relação de emprego, a depender, inclusive, de como é esse grau de participação dela na empresa, dificilmente vai querer apresentar um atestado para deixar de trabalhar. Porque assim, eu ouço milhares de trabalhadores diariamente no meu trabalho, principalmente relacionados a doenças ocupacionais. E eu digo, por que você não se afastou? Não, doutora, eu não vou me afastar, porque se eu me afastar, a empresa vai demitir quando eu voltar. Eu não vou ficar apresentando atestado médico, porque senão ela vai me demitir. Ela vai achar que eu estou com um corpo mole. Então, eu prefiro trabalhar com remédio de dor, com anti-inflamatório. Isso virou uma prática normal. Por quê? Porque a nossa convenção sobre demissão, né, tá hoje em dia em nenhuma aplicabilidade, as pessoas podem demitir como quiser, em que oportunidade quiser, e sem pagar direitos trabalhistas. Na Alemanha, por exemplo, eu fiz um curso na Alemanha, tem muita demanda lá também? Tem demanda, sim.
Mas sabe quais são os principais casos na Alemanha? Não tem nada a ver com aviso prévio, verbas trabalhistas e não pagamento de verba trabalhista. Eles acharam um absurdo quando a gente disse que a nossa temática é não pagamento de aviso prévio, não pagamento de 40%. Sabe qual é a discussão lá? É se a demissão foi justa ou injusta, de acordo com os parâmetros da lei. Se ela poderia ter sido feita a demissão. Essa é a demanda. Aqui, no Brasil, a gente convencionou o seguinte. Imagine eu ir num restaurante com o Tiago. A gente vai aqui num restaurante bom da cidade, comemos à vontade. No final, eu chego para o proprietário, ele me cobra o dinheiro e digo, meu filho, eita, agora eu não estou com dinheiro não. Faz o seguinte, me processa. Né? Que aí a gente paga lá, eu vejo se eu pago, e aí eu divido, eu parcelo. No Brasil, a gente virou isso, a Justiça do Trabalho. A gente banalizou as verbas trabalhistas. Não tem problema não pagar. É só ir para o Poder Judiciário. E para fora, isso é um absurdo. Quando eles falaram, então é isso que tem demanda lá? Ué, a maior demanda da Justiça do Trabalho é de não pagamento de verba básica. É básica, né? Então, isso aqui, ainda bem, né? Como vocês sabem, a DIN 5938, o Tribunal, por unanimidade, em 29/5, acabou declarando a inconstitucionalidade da expressão quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança. Ou seja, agora volta a regra, então, de que ambiente salubre afasta. Vocês já viram a aeromoça grávida? O que é que acontece com a aeromoça? Não pode trabalhar grávida? Vocês sabem o que acontece? Eu descobri por causa de uma demanda do sindicato dos aeroviários, que me procurou o ano passado, desesperado, porque existem, a aeromoça que fica grávida fica afastada imediatamente pelo próprio INSS como gravidez de risco. E aí o INSS começou a não dar mais no ano passado. E eles procuraram o Ministério Público desesperados, porque até as empresas também desesperadas, né? Porque como é que eu vou manter uma moça que tem estudos dizendo que o descer, o subir, a altitude, a pressão pode ser prejudicial ao feto? Né? Então, teve a gente fez algumas reuniões, inclusive com o INSS, né, para poder retornar esse auxílio. Porque não pode. E também você não pode prejudicar que mulheres desse caso, veja, o que ia acontecer? As empresas não iam contratar mais mulheres. Porque se teriam que pagar, né, um salário independente, porque elas iam contratar mulheres, se o INSS não bancar. Então, isso poderia causar uma grande discriminação em relação à contratação das mulheres. O 384, vocês lembram do 384? Isso aqui foi super discutido no TST, né? O 384 era aquela norma, em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos, no mínimo. Eu, sinceramente, eu sempre fui crítica a esse artigo. Eu nunca achei que ele fosse uma solução para a discriminação feminina e que 15 minutos antes da prorrogação da jornada ia diminuir a desigualdade entre homens e mulheres ou mesmo ia favorecer qualquer situação. Muito pelo contrário, vocês legitimavam a situação de exigência de hora extra desde que você desse 15 minutos. Vocês sabem que isso foi muito discutido, o TST disse que era constitucional, né, essa norma, e ela foi revogada pela reforma trabalhista. As indenizações do dano extrapatrimonial, por que pode ser prejudicial para as mulheres? Porque se as mulheres recebem menos que os homens e o dano extrapatrimonial foi inconstitucionalmente, né, contrariando diversas convenções internacionais, julgados inclusive da jurisprudência, e se comparando apenas com o Código de Hammurabi, que é o olho por olho, dente por dente, é que você teria essa separação de classe, né, no Código de Hammurabi. Foi aí que o Brasil deve ter se inspirado para ter feito a norma do dano extrapatrimonial. Por quê? Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo, se morrer numa empresa, a família vai receber 50 mil reais. Não, família não, a reforma excluiu, a dano exclusivo. Dano exclusivo? Ah, então pronto. Não, né? Vamos pensar nos melhores dos casos, tá? Vamos pensar nos melhores dos casos, que ainda o dano exclusivo você não entende. 50 mil reais. Agora imagine, eu estou num elevador, junto com um trabalhador, o elevador, né? Eu sou num hospital não, vamos botar num hotel, né? Num hotel, eu estou num elevador, o trabalhador, o porteiro está lá comigo, nós dois caímos, nós dois quebramos a mesma perna,
né? Não vou ter nenhum limite do dano extrapatrimonial, porque eu vou entrar na cível, né? Porque eu não tenho relação de trabalho com aquela empresa, e ele vai ter. Olha que absurdo. Né? Limitado, e se tiver 2 trabalhadores, o gerente e o porteiro, o gerente vai ganhar mais, vai ter direito a ganhar mais. A vida do gerente vale mais do que a do porteiro. Você criou uma regra absurda. Absurda. Aí, se você for trazer para o mundo de quem já é discriminado de forma salarial, você também está enfatizando uma discriminação da mulher. Né? Isso aqui, para mim, é uma das... Tem várias, né, aberrações à reforma trabalhista de uma forma assim, sem técnica nenhuma. Estava comentando com os colegas, aquilo que precisava ser modernizado mesmo, não foi modernizado. Aumentaram os números de desemprego, aumentaram. Tem uma reportagem da Folha dizendo a reforma trabalhista não deu certo, mas os defensores dizem que ainda vai dar. Né? Estamos esperando quando é que vai dar. Está esperando, né? Está esperando a reforma da reforma, né? Está esperando, de repente, acabar com o direito de trabalho. Aí, realmente, não vai ter mais discussão, né? Então, em relação aos horários de descanso, a reforma disse que pode ser negociado esses horários de descanso com o empregador, né? Aqueles horários de descanso para amamentação, ou seja, para amamentar seu filho até 6 meses, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora. E aí a reforma trabalhista disse que você pode negociar, estou interpretando que negociar significa o horário, né? E não a exclusão, ou mesmo a diminuição, ou mesmo o pagamento de indenização em relação à não fruição desses horários. Né? Mas aí também a gente precisa ter uma perspectiva progressiva. Isso aqui eu não sei se vocês sabem, principalmente juízes, servidores daqui do tribunal, mas foi incluído isso aqui, é uma coisa até boa, que é difícil a gente encontrar coisa boa na reforma trabalhista, mas isso aqui é o seguinte, ó, o 461, que fala de trabalho de equiparação salarial, no parágrafo 6º diz, no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Né? Já é alguma coisa. Veja, no caso individual, lógico que o Ministério Público depois pode ajuizar uma ação, pedir dano moral coletivo e etc. Né? Mas aqui, às vezes, as pessoas não sabiam disso. E a minha interpretação aqui é de ofício, que ele diz que o próprio juízo pode aplicar a multa. Determinará, né? Tem que aplicar a multa. Né? Proibição de negociação em relação à licença maternidade, ao mercado de trabalho. Em relação à discriminação de gênero, pessoal, e de pessoas trans, como eu falei para vocês, identidade de gênero, portanto, é essa vivência individual do gênero, né, que cada pessoa pode sentir, o qual pode corresponder ou não ao seu sexo biológico, tá? E veja, as pessoas podem não entender, não compreender, não conseguir enquadrar na questão gramatical no pensamento, mas as pessoas existem. Eu passei um vídeo agora mostrando que pessoas existem, estão aí, sendo excluídas, sendo, né, colocadas realmente mortas, estão sendo mortas. Vocês sabiam que a idade média dessas pessoas, né, não chega muitas a nem 30 anos. Um estudo dos Estados Unidos diz que 41% das pessoas trans tentaram suicídio ou mutilação do próprio corpo. No Brasil, a gente não tem... Vocês sabiam que quem não é trans é cisgênero? Já ouviram falar essa expressão? Cisgênero. Significa com a conformidade do sexo ao gênero. Tá? O trans é aquela pessoa que transitou de gênero. Tá? Então, a pessoa trans são pessoas que não estariam ajustadas, pelo menos de olho claro, visível, aquelas duas formas, porque a gente não consegue entender. Se você tem um sexo biológico na nossa cabeça, você também tem que se comportar como homem ou você tem que se comportar como mulher. Isso é um grande prejuízo, inclusive para homens e mulheres. Porque esse comportamento social de que você tem que brincar com carro, você tem que brincar com arma e você tem que brincar com boneca e com cozinha, vai determinar personalidades das pessoas. E preconceitos socialmente e culturalmente construídos, que se a gente não destruir já na formação e na educação, a gente tem um prejuízo social de exclusão, né? Quem não consegue se enquadrar.
Aqui é uma pesquisa que eu falei para vocês dos Estados Unidos. Na área trabalhista, 71% das pesquisadas, das pessoas trans, preferiram ocultar sua identidade de gênero. Com medo de quê? No ambiente de trabalho, de ser discriminado. Tem um caso aqui, que eu vou mostrar para vocês uma jurisprudência. Já ouviram falar dos princípios de Yogyakarta? Maioria não. Isso aqui é uma grande fundamentação para decisões, inclusive já utilizadas em fundamentações de decisões sobre pessoas trans, que utiliza o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, buscando respeitar as diversidades humanas. Né? Algumas decisões já utilizam esses princípios que foram consagrados na Indonésia em 2006 sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos nas questões que dizem respeito à orientação sexual e identidade de gênero. Então, para quem não conhece, um dia precisar utilizar, é uma base importante internacional de fundamentação. São 29 princípios e um específico fala também do direito ao trabalho digno, produtivo, a condições de trabalho justas, favoráveis, a proteção contra o desemprego, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. A orientação sexual está associada ao meu desejo, ao meu afeto. Então, eu sou heterossexual ou homossexual. A identidade de gênero se refere a como eu me comporto socialmente e como eu me vejo socialmente. Se como um homem ou mulher. Qual é a minha identidade de gênero. Então, eu posso ser um homem trans heterossexual, eu posso ser um homem trans, né, homossexual. Quando eu digo homem trans, é o final, é como a pessoa se vê. Ela nasceu com sexo biológico feminino, mas se vê como um homem. Tá? Então, tudo isso por quê? Porque é diferente a orientação sexual e o afeto da minha expressão de gênero, meu papel social que eu assumo na sociedade. Jurisprudências. Pessoal, olha esse caso, que legal. O primeiro retrata o caso de Nilce, que trabalhava na central de ambulância da cidade de Itu, em São Paulo, e em 2007 resolveu assumir a transexualidade. Ela fez a cirurgia de redesignação sexual, tá? E, num caso de cirurgia de redesignação sexual, tirou os órgãos masculinos, fez uma construção, né, de um órgão feminino, colocou silicone nos seios, começou a tomar hormônio, essa produção, né, já vinha sendo feita, mas ela dizia o seguinte: quando eu voltei a trabalhar, eu era motorista de ambulância. Aí, quando eu voltei, ninguém queria mais me dar trabalho, me botava no canto. Isso só aconteceu quando eu voltei ao trabalho. Então, todo dia eu ia trabalhar e ficava lá no canto esperando trabalho, ninguém me dava trabalho mais. Ela foi excluída, ela começou a sofrer uma situação de assédio moral, porque vocês sabem que assédio moral também, o isolamento e a exclusão, também é prática de assédio moral, não dar trabalho, né? E, em primeira instância, o juiz do trabalho julgou improcedente o pedido de dano moral, eis que, segundo ele, não vislumbrou nenhuma situação e atitude discriminatória. Já no TRT da 15ª Região, foi reconhecido o assédio moral, ficando o município obrigado a pagar 40 mil a título de indenização. E aí, o desembargador falou: o fato do empregador deixar o empregado na ociosidade, sem qualquer função, marginalizando do ambiente de trabalho, constituiu assédio moral. E esse assédio moral foi decorrente da discriminação de que o autor foi vítima. Discriminação essa que sequer foi declarada, mas sim velada. Nesse ponto eu até discordo, porque para mim também foi uma discriminação direta. Né? Lógico, se você quiser ir pela indireta, porque não falou, ninguém mencionou expressamente, mas ele entendeu que porque não se caracteriza por comportamento visível. Na minha perspectiva, foi um comportamento visível você excluir a pessoa da atividade. Após a cirurgia? Foi após a cirurgia, não dava mais trabalho, quando retornou. Né? Não queria que a pessoa socialmente fosse exposta. Queria que ela ficasse muitas vezes pedindo exoneração ou escondida. Né? O julgador somente em segunda instância compreendeu que houve discriminação. Aqui ele fundamentou na Convenção 111, aquela que eu mostrei para vocês, da OIT, nos artigos 1º, 3º e 4º da Constituição, no artigo 5º caput e na Lei 9.029. Essa aqui foi a fundamentação jurídica. Sofia, Oi? Uma pergunta. Seria o autor ou depois da cirurgia a autora? Mas um detalhe interessante. Eu achei que para o julgador era muito interessante ele adotar o nome social
gramatical como a pessoa se identificava. Então, o ideal era ele denominar a vítima de mulher, porque ela se transformou, né, ela se vê como mulher. Então, o ideal é que ele falasse, né, a empregada, né, e não o empregado. Segundo caso, olha esse caso aqui, foi em Alta Floresta, no Mato Grosso. O segundo caso refere-se a uma reclamação trabalhista ajuizada na vara de Alta Floresta, no estado do Mato Grosso, no qual uma trabalhadora, aqui uma trabalhadora requereu dano moral em face da empresa que elaborou, tendo em vista, olha que interessante isso aqui, pessoal, tendo em vista alegar que se sentia constrangida por ter que vestir o uniforme da empresa no mesmo ambiente no qual uma pessoa transgênera também utilizava. Nesse caso, não foi a pessoa trans que ajuizou a ação, foi uma outra funcionária que, não compreendendo a pessoa trans, ajuizou uma ação contra a empresa, dizendo que ela me obrigava a conviver com a pessoa trans. São as peculiaridades da situação. Aí, na oitiva, em juízo, a reclamante informou que a pessoa do sexo masculino, com nome feminino, utilizava o banheiro das mulheres. A empresa justificou que se tratava, a empresa nesse caso, na minha perspectiva, claro, né, estava certa. A empresa justificou que se tratava de uma pessoa transexual feminina e que a trabalhadora reclamante estava agindo com discriminação, né? Aí a juíza negou o pedido de danos morais, compreendendo que não seria razoável que um trabalhador transgênero com sentimentos e aparências femininas fosse compelido a utilizar o vestiário masculino. Acrescentou que obrigar alguém a utilizar um vestiário particular específico seria também reafirmar o preconceito e a discriminação. Desse modo, julgou como acertada a decisão da empresa em permitir que a trabalhadora fizesse o uso do vestiário feminino, ou seja, julgou improcedente a ação da empregada. Nesse caso, olha a fundamentação da sentença. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e especificamente da Organização das Nações Unidas e da OEA sobre orientação e identidade de gênero, assim como os princípios de Yogyakarta, que eu apresentei aqui para vocês. Então, nesse caso, eu não tive ainda a curiosidade de olhar o que o TRT julgou. Mas vejam como é interessante também, né, que a perspectiva da pessoa trans, ela tem que enfrentar, primeiro, ingressar no mercado de trabalho, primeiro ter qualificação, porque teve que passar pelo colégio, depois ingressar no mercado de trabalho, e quando ingressar no mercado de trabalho, não sofrer assédio moral e não sofrer discriminação. Né? Uma vez eu fiz uma inspeção numa empresa para ver meio o ambiente de trabalho, uma empresa bem grande, e aí tinha uma pessoa trans e o crachá estava com o nome masculino. Aí eu chamei a moça do RH e disse, olha, por que ela está com um crachá com nome masculino? Aí ela pegou e me disse, e pode, doutora? Olha só que pergunta mais inocente. E pode eu colocar? Eu digo, faça o seguinte, pergunte a ela como ela gostaria de ter o seu crachá. Se era com nome social ou nome civil. Aí depois eu fui fazer audiência com essa mesma empresa, relacionada ao meio ambiente de trabalho, aí ela me deu um feedback. Ela disse, doutora, tu não acredita. Eu perguntei para a moça, e ela disse, não, eu gostaria de ser chamada de Luísa mesmo. E seria muito importante para mim que meu crachá tivesse Luísa. Uma coisa tão simples, era perguntar o crachá. E aí o nome da pessoa ficou Luísa. Ela disse assim, agora ela está vibrando na empresa. Feliz da vida, por uma coisa tão simples, que era utilizar o crachá no nome social. Né? O terceiro caso é parecido com o primeiro, desculpe pelo tamanho da letra, péssimo, né? Mas eu vou ler para vocês. O terceiro caso é semelhante, foi na terceira vara de Curitiba, ajuizada, aí nesse caso foi ajuizada por uma pessoa transexual, tá? A reclamante ajuizou reclamatória, alegando que sofreu diversos constrangimentos na empresa, em razão de sua não identificação com seu gênero biológico. Narrou que era obrigada a utilizar os vestiários e banheiros masculinos. Nesse caso, era uma mulher trans, e a empresa disse, não, você não pode utilizar o banheiro feminino, você vai usar o banheiro masculino. Agora, imagine, eu me acho mulher, eu me sinto mulher, meu nome social é de mulher, eu me incorporo com mulher, eu me visto com mulher, e eu tenho que usar um banheiro masculino. Imagine uma empresa falar para mim, use o banheiro masculino, e eu me trocar com homens uniforme. Imagina a minha violência que eu posso sofrer, inclusive o assédio sexual que foi dito aqui, eu posso sofrer. Né? E aí, nesse caso, o juiz de primeiro grau julgou improcedente, tá? Olha como é interessante essas decisões.
são sempre divergentes. O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido de dano moral, uma vez considerar que a utilização do vestiário masculino pela autora, que possui auto-identificação com o gênero feminino, mas tem aparência do gênero masculino, não é capaz de ensejar o pagamento de dano moral. No RO, para o TRT da 9ª região, ele reformou, tá? E eu achei muito boa a fundamentação dele, só não gostei do valor do dano moral coletivo, tá? Valor do dano moral coletivo, desculpa, valor do dano moral individual, já estou tão acostumada. Valor do dano moral em R$5.000. Mas a fundamentação foi, olha, pelo depoimento da preposta, é possível concluir que a identidade de gênero feminina era do conhecimento da ré, dos colegas de trabalho da parte autora. Portanto, uma vez que a ré admite, em defesa, que o superior hierárquico tratava a autora como figura masculina, a evidente discriminação, circunstância que não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário, com relação ao dano decorrente da proibição de utilização do vestiário feminino, também entendo que a decisão de origem merece reparo, embora biologicamente a autora tenha nascido com genitália masculina, no caso dos autos, ao que tudo indica, ela age socialmente como mulher, veste-se como mulher, prefere ser chamada de Renata, assim como aquelas que assim o são por determinação biológica. A autora se vê como mulher e assim espera ser tratada pela sociedade. As travestis, transexuais, ou seja, as transgêneros, de um modo geral, devem ser encaradas como mulheres na utilização de banheiro e em qualquer ocasião de suas vidas sociais, em respeito ao princípio da dignidade humana, sem nenhuma discriminação. Ainda vale destacar que, segundo os termos das defesas, as instalações contam com banheiros e chuveiros privativos, ou seja, não havia necessidade das empregadas despirem-se totalmente na frente das outras. A situação da autora ser vista de lingerie perante os empregados do sexo masculino me parece muito mais desconfortante do que as empregadas do sexo feminino serem vistas de lingerie pela parte autoral, né? Que também se vê como mulher. A fundamentação do acórdão sobre o dano moral encontra-se no anexo 2. Enfim, é de outra situação. Mais uma decisão para vocês se basearem, enfim, refletirem sobre o tema, né? Não estou aqui para convencer ninguém, mas para mostrar a situação que ela existe e que ela pode chegar, sim, ao judiciário e já chegou. Como fundamentos dogmáticos para a defesa e proteção das pessoas e combate à discriminação por identidade de gênero, a gente pode citar o princípio da igualdade, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da não discriminação, os efeitos trabalhistas da conduta discriminatória, o dano existencial, né? Porque você frustra o projeto de vida de alguém quando você diz que você não pode utilizar o seu nome, né? Você também, a efetividade dos direitos fundamentais e políticas públicas, a necessidade de reconhecimento pelo Poder Judiciário das múltiplas expressões de gênero. Dentro do Ministério Público, a gente tem algumas políticas públicas, meu tempo tem ali 2 minutinhos, né? Que eu vou mostrar rapidamente só, a título de vocês conhecerem. Um é com a Organização Internacional do Trabalho, tem essa cartilhazinha, que também é possível encontrar, sobre promoções de direitos humanos e pessoas LGBT no mundo do trabalho. Então, ele traz vários exemplos de situações que podem ocorrer no mundo do trabalho com pessoas LGBT e como um RH, como a empresa deve se comportar para evitar discriminação. A campanha da ONU, que a gente participa ativamente, Livres e Iguais, também é bem importante, que traz essa campanha inédita e global, lançada em 2013. Eu Quero Trabalhar com Você, que é uma campanha da ONU. O projeto Cozinha em Voz, que eu mostrei para vocês, né, de empregabilidade de pessoas trans. Esse projeto, inclusive, foi agora selecionado como um dos 5 melhores projetos sobre o tema transformação social pelo Conselho Nacional do Ministério Público. É bem interessante. Essa aqui é uma portaria do MPT de 2015, no qual a gente já reconhece o direito à utilização de nome social e banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, seja para servidores, procuradores, terceirizados, estagiários, assim como para público externo, ou seja, numa audiência administrativa, as pessoas trans têm o direito de utilizar seu nome social, de utilizar seu banheiro de acordo com a identidade de gênero e não ser constrangida dentro do Ministério Público do Trabalho. Algumas outras instituições reproduziram essa portaria, né, e ela, de certa forma, foi bem importante e revolucionária na época. Temos 2 outras cartilhas que eu vou deixar aqui, já deixei aqui salva para vocês. Uma sobre assédio moral, que tem a ver com esses vídeos que eu estou passando, e uma sobre o ABC da violência contra a mulher. Então, nele a gente fala um pouco sobre
gaslighting, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, quando você faz um assédio moral muitas vezes contra as mulheres, ou menosprezando elas, dizendo que elas são loucas, né? Esse é o gaslighting. Ou quando você se apropria de uma ideia de uma mulher, dizendo, né? A mulher numa reunião diz uma ideia e ninguém ouve. Aí vem um homem e diz, então eu tenho uma ideia. E todo mundo, essa é bacana, né? A gente chama apropriação de ideia, né? Tem também quando você, o man interrupting, quando você interrompe a mulher, você está numa reunião, a mulher vai falar, interrompe. Quando me fazem isso, eu pego, peraí, fio, eu tô falando, você não, né? Aí o colega fica todo constrangido, mas infelizmente eu falo, porque eu estou ensinando a ele, né? E estou ensinando aos outros colegas para não fazerem a mesma coisa. Nessa cartilha do ABC de violência contra o gênero e mulheres, a gente fala vários conceitos, esse de sororidade, que a gente explicou, o que é assédio sexual, o que são essas especificações, o que é feminismo, que não é a superioridade da mulher, é a igualdade, né? Então, tantas outras questões. Então, todo esse trabalho é de conscientização para que uma cultura seja transformada. Então, acho que finalizei minha fala num período e tempo que foi me concedido. Agradeço toda a oportunidade de falar de um tema tão caro, novamente, à minha instituição, tão inovador, e espero que vocês, enfim, saiam aqui refletindo, não com a minha opinião, como foi dito pelo professor, mas com a possibilidade de ter um pensamento crítico a respeito desse tema. Muito obrigada novamente e, enfim, agradeço a atenção de todos.